Saudações gasparenses, sejam muito bem-vindos a mais um GasparCast. Episódio de hoje de número 118. E mais uma vez estou eu aqui na apresentação, Leonardo Miglioli, e hoje temos aqui um assunto muito interessante, que eu garanto que no fim desse episódio você vai começar a enxergar o mundo de outra maneira, com outros olhos, talvez pensando um pouco mais no outro do que só em você. E para a gente ter essa experiência sobre este assunto, eu trago hoje uma especialista aqui comigo, a arquiteta, especialista em acessibilidade, Thaís Brandi. Thaís, seja bem-vinda ao GasparCast. Muito obrigada. Thaís, eu tenho que começar com a pergunta-chave do GasparCast. Você é gasparense, Thaís? Não sou gasparense. Eu sou nascida em Tubarão, morei por 30 anos em Balneário Pissarras e faz 7 anos que eu estou em Blumenau. Então veio do litoral para morar em Blumenau. Para casar e morar em Blumenau. Olha só que maravilha. Como é que é o nome do maridão? Douglas. O Douglas, que daqui a pouquinho nós vamos trazer um spoiler do Douglas aqui. E o Douglas vai estar aqui no GasparCast porque ele lida com um assunto. Mas hoje o assunto não é o Douglas, hoje o assunto é a Thaís. Thaís, conta pra mim. Hoje você é arquiteta, especialista em acessibilidade. É mais ou menos como um médico que se especializa em algum assunto? É mais ou menos isso? É uma especialização que surgiu por falta de conhecimento de faculdade, então, digamos, né? Então, eu sou formada há 17, 18 anos já. E desde que eu me formei, sempre trabalhei com arquitetura. E o fato de ter a obrigação de colocar nos projetos e atender normativas de acessibilidade, a gente não tinha esse conhecimento vindo da faculdade. E a gente teve que ir sozinha atrás. E isso acabou buscando alguns profissionais, inclusive eu, a especialização em acessibilidade. E Thaís, como é que surgiu essa tua vocação, essa vontade de trabalhar com arquitetura? Eu nunca quis ser arquiteta. Eu sempre quis ser engenheira civil, porque meu sonho era fazer pontes. Eu achava aquilo incrível, como faziam aquelas pontes, passando por aqueles rios gigantescos, né? E pelo caminhar da vida, que nada por acaso, né? Deus me colocou para fazer arquitetura, que nunca tive o dom da decoração, mas sim do projeto. E por necessidade mesmo, depois de 10 anos trabalhando com grandes projetos de edificações públicas e privadas, eu vi a necessidade, então, de me focar em acessibilidade. Então, muita gente, quando fala em arquitetura, imagina só que é só questão de decorar. Decorar. Mas é um espaço muito mais amplo. Sim. É uma matéria muito ampla. Tem vários campos, né? A arquitetura. Eu só trabalhava com projetos. Tem decoração, tem projetos, tem paisagismos, tem interiores. Tem acessibilidade, né? Que agora está surgindo esse nicho grande, né? Pela obrigação, pelas exigências das leis e normas que tem, que já é cobrada desde 2004, mas que ninguém atendia. Então, por necessidade, sim, está surgindo. Não é uma especialização nova. Eu sou professora de uma pós-graduação, que é a primeira pós-graduação em acessibilidade arquitetônica no Brasil, reconhecida pelo MEC. Até então, nós estamos no 3º ano, onde eu ajudei a construir. Não existia especialização para ser especialista em acessibilidade, mas sim pessoas que buscaram entendimento, foram se aprimorando, foram estudando as normas e então dizem então que é especialista porque conhecem mais a fundo, né? Mas especialização mesma é essa pós-graduação reconhecida pelo MEC que temos hoje no Brasil. E qual que é o maior desafio em trabalhar com acessibilidade? O maior desafio é a resistência dos profissionais, do cliente, mas a resistência hoje ela se faz pela falta de conhecimento, né? E a partir do momento que tu traz embasamentos técnicos, tu mostra o verdadeiro lado da acessibilidade, essa resistência ela vai diminuindo, né? Então, esse é o primeiro desafio que a gente encontra com a acessibilidade. Thaís, você consegue lembrar do primeiro momento que você teve esse contato com o cliente em relação, através de um projeto, talvez, ou através de algum teste, experiência com algum cliente, se tratando de acessibilidade? Como foi? Como as pessoas reagem mediante a isso? Quando você chega e diz, o teu imóvel, o teu comércio, o teu edifício, ele precisa
tratar melhor a acessibilidade? Como que as pessoas costumam reagir? Então, como eu trabalhei sempre com projetos, elaborando projetos arquitetônicos, e a acessibilidade a gente sempre precisou implantar, mas a norma sempre foi muito falha na identificação, na interpretação. Quando eu me encontrei na acessibilidade hoje, meu foco é só com a garantia da acessibilidade. Eu não faço mais só projetos, eu só trabalho com acessibilidade, projetos que tenham acessibilidade. Então, quando o cliente me procura, já é para resolver. Ou porque ele foi notificado, ou porque a prefeitura exigiu, ou profissionais que ainda também não chegaram a esse ponto de interpretação e me buscam para consultoria, porque sabe que precisam considerar, mas não sabe nem por onde começar. Então, a partir do momento que eu decidi trabalhar só com acessibilidade, são esses tipos de clientes que aparecem para mim. É necessidade mesmo. E muitas vezes já estão notificados e é para ontem, né? Porque a multa é grande. Então, existe não só existe advertência, existe multa? Como é que funciona? Existe multa, existe notificações. Uhum. Eu vou trazer alguns estudos de caso, que eu acho que fica mais fácil. Eu fiquei uma semana numa cidade do interior de São Paulo medindo 19 escolas. Numa semana eu consegui medir 11 escolas, porque elas foram notificadas pelo Ministério Público que elas teriam um prazo para se readequar, senão elas seriam fechadas. Então, a partir do momento que tu tem uma notificação, tu tem que já buscar atender. Se não tem um prazo, tu leva a multa e essa multa é diária. E dependendo do que for, a multa é altíssima, né? Então, eles tinham prazo. E eram escolas que já tinham acessibilidade. Então, esse é o nosso cenário hoje no Brasil, né? As edificações já têm uma certa acessibilidade, mas sempre precisam de reformas para garantir a acessibilidade. É como se fosse uma reforma de acessibilidade em cima da outra, porque nunca conseguem fazer como deve ser feito. Então, quer dizer, tem que estar toda hora adaptando aquilo que já foi feito de início. Que já foi adaptado, que já foi iniciado. E adaptar é mais caro? Sempre é mais caro. O projeto de acessibilidade ele tem que nascer junto com a arquitetura. É uma coisa só. E quando ele é pensado junto com a arquitetura, não sai caro, né? Ele tem que ser natural. Mas a partir do momento que já tem que fazer através de uma obra já existente, tem que fazer uma reforma, a acessibilidade envolve espaço, estrutura, reforma, demolição, intervenções, e isso custa muito caro. Então, muita gente quando fala em acessibilidade, eu acredito que a primeira coisa que passa pela cabeça são as rampas. Mas a acessibilidade não é só rampa. Dá para dar mais alguns exemplos para a gente, Thaís? Sim, dizem que acessibilidade é rampa e banheiros, né? Mas não, a acessibilidade ela é vista nos detalhes, porque são os detalhes de cada situação que faz diferença para uma pessoa com deficiência, com uma determinada tipo de deficiência. Um exemplo, um sanitário acessível. Ele tem uns 13 itens obrigatórios, inclusive cabideiro, porta-objetos, o vaso sanitário eles têm 3 barras, mas cada detalhe é porque tem uma funcionalidade. E essa funcionalidade serve para a segurança da pessoa, para a autonomia e para o conforto, um baixo esforço físico da pessoa. Então, não é só sanitário, não é só rampa. São degraus que têm que ser sinalizados, é a colocação do piso tátil direcional, o piso tátil de alerta para identificar desníveis. São tamanhos, larguras de portas. Não posso simplesmente colocar uma porta. Eu tenho que garantir que uma pessoa em cadeira de rodas consiga abrir e fechar aquela porta sozinha. Então, é iluminação, corredores, largura de corredores. Então, tem muitos itens a acessibilidade. Tá aí, saindo um pouco das edificações, saindo um pouco dos imóveis, vamos falar de um espaço público que muitas pessoas utilizam, que são as calçadas. Hoje, lembro muito bem aqui em Gaspar, quando fizeram as trocas das calçadas, antes eram os pavers normais e com o passar do tempo veio os pisos táteis, é isso? É chamado dessa forma? Isso. E até tenho um conhecido meu que logo no início torceu o tornozelo em um daqueles, andando na calçada. E aí eu te pergunto, é uma coisa certa? Precisa ser alterado?
o que fazer em calçadas com esses pisos táteis que muitas vezes a população que não utiliza da acessibilidade como uma pessoa que necessita dela, para formular melhor a pergunta, é correto esses pisos táteis ou não? É uma excelente pergunta. E é uma verdadeira bagunça nas nossas cidades o piso tátil. Primeiro que a ideia de acessibilidade para muita gente vou colocar piso tátil porque isso vai garantir a acessibilidade. E aí saem colocando piso tátil de qualquer jeito, por tudo, não tem funcionalidade, não está de acordo com a norma e por não estar de acordo com a norma em calçadas são riscos, né, como esse que tu falou. E as pessoas que deveriam usar, que são as pessoas cegas, não conseguem utilizar porque é uma bagunça. Então, se existe uma norma para piso tátil, e existe uma norma específica para a instalação do piso tátil, é porque existe um padrão a ser seguido, porque foi estudado e precisa para poder atender a autonomia das pessoas cegas. Mas nas calçadas, eles acham que colocar piso tátil quer dizer que a calçada é acessível. Vou colocar para dizer, eu tenho uma calçada acessível. E está errado. O piso tátil, ele só pode ser colocado quando a calçada já é acessível. Então, eu preciso primeiro fazer uma calçada acessível e aí depois ver a necessidade de colocar um piso tátil, porque ele não é obrigatório. Ele é um complemento da calçada. Então, essa calçada que teve paver e o paver hoje, o paver com chanfro, ele não deveria ser colocado nas calçadas, porque ele causa trepidação, o paver ele trabalha, é um risco para as pessoas que andam com carrinhos de bebê, as pessoas idosas que têm uma mobilidade mais reduzida, as pessoas que andam de muletas e não só as pessoas com deficiência. Qualquer outra pessoa que às vezes tropeça num paver mal colocado pode sofrer um acidente. Então, os pavers com chanfros não podem ser colocados em calçadas. É o que a gente mais vê por aí. Tem que colocar aqueles pavers sem chanfro, e ainda não é tão ideal porque eles ainda trabalham, né? Então, o piso da calçada ele tem que ser liso, ele tem que ser resistente, ele tem que ter um espaço para as pessoas poderem andar, e aí, se ver a necessidade, de acordo com o projeto, com a legislação e norma, se coloca o piso tátil na posição, no tipo correto, porque eles colocam muito nas calçadas piso tátil, que são placas de paver, vão colocando plaquinhas para formar as bolinhas, né? E está errado, está totalmente em desacordo com a norma. Então, é uma verdadeira bagunça que acontece nas nossas cidades. Thaís, mudando um pouco de assunto, uma pergunta que eu lhe fiz, por curiosidade, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, nem pensaram sobre isso, mas se parar para refletir, como eu falei, você vai sair desse podcast com uma outra mentalidade. Acontece um incêndio, vamos dar um exemplo. Ao acontecer um incêndio, o elevador se torna algo não utilizável. E uma pessoa que utiliza de cadeira de rodas está, por exemplo, no 3º, 4º andar. Como é que fica a situação dessa pessoa? Ela não vai poder descer pelas escadas. Dificilmente, eu acredito que eu nunca vi em toda a minha vida, uma escada que logo ao lado tinha uma rampa em edifícios enormes, por exemplo, de mais de 3, 4, 5 andares. O que essa pessoa que utiliza da cadeira de rodas deve fazer numa situação dessa e onde entra a acessibilidade nesse caso? Então, a acessibilidade ela deve ser garantida no acesso às edificações, como nas rotas acessíveis também, que são as saídas de emergência. Não adianta só considerar a entrada de uma pessoa numa edificação, mas tu tem que pensar como ela vai sair numa questão de emergência. Quando tem esses casos, hoje a norma é muito clara, inclusive a norma do Corpo de Bombeiros atualizou ano passado, a 977, atualizou para ficar compatível com a norma de acessibilidade, que é a 9050, porque existia uma certa divergência. E aí, qual usar? Então, com isso, se compatibilizou, tanto que a norma a norma de incêndio diz assim, conferir com a norma de acessibilidade. Ela traz muito essa referência. Por quê? Porque a norma de acessibilidade ela é muito restritiva, e quando ela é muito restritiva, ela atende a muito mais pessoas, né? Nesse caso, todas as escadas enclausuradas, que são as escadas que ficam protegidas contra o fogo, tem que ter um espaço reservado a uma pessoa em cadeira de rodas para que ela fique ali esperando auxílio. E ali tem que ter um intercomunicador, é como se fosse um interfone, para ela entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e dizer, estou em tal andar,
estou aqui esperando o socorro. Claro que no momento de incêndio, de desespero, alguém provavelmente vai ajudar, né? Mas se ela estiver sozinha ou não tiver ajuda, é ali que ela vai ficar esperando auxílio. E os edifícios que não têm essa vantagem, esse intercomunicador, após uma análise de algum fiscal, algo do tipo, acabam sofrendo algum tipo de infração? Então, as edificações novas, ou melhor, as edificações existentes não têm esse espaço, né? Então, quem faz o projeto contra incêndio, um profissional, engenheiro civil, arquiteto, que faz um projeto contra incêndio, ele tem que prever, junto ao Corpo de Bombeiros, uma área de resgate, né? E um intercomunicador, talvez, no corredor, perto, mas tem que prever um plano de fuga para as edificações existentes. Porém, as edificações novas não podem ser consideradas 100. Na realidade, a norma 95, a norma de acessibilidade, a legislação, ela é obrigatória desde 2004. Mas as construções ainda nascem sem acessibilidade. Então, já estão em desacordo com as legislações, né? Então, aí é corrigir aquilo que já está errado, né? O que acontece, as pessoas acabam sendo notificadas e elas, de alguma forma, vão ter que garantir. Claro que não vão demolir uma escada inteira de um prédio, mas vão ter que garantir um plano de fuga. Então, por isso, tudo tem que ser pensado já desde do projeto. Thaís, a gente nota que ao trabalhar com acessibilidade, a gente trabalha com a sociedade, é um impacto social na vida das pessoas. E nesse motivo, analisando a parte de você trabalhar com arquitetura com acessibilidade, é você pensar no próximo. Você trabalha com mais razão ou emoção, Thaís? Emoção. Hoje, a razão seria mais a parte técnica. Quando eu comecei... Porque assim, posso contar uma história rápida? Claro, deve. Por eu fazer tantos projetos de edificações, era Tribunal de Justiça, rodoviárias, prédios privados, prédios de grande porte, que envolve muitas pessoas, grandes fluxos de pessoas, é uso público, uso coletivo, precisa de acessibilidade. O único lugar hoje que não precisa de acessibilidade é dentro da tua casa. Fora da tua casa, tudo precisa, por lei, ser garantido acessibilidade. Só que eu estava projetando, nos 10 anos primeiros da faculdade, eu olhava aquela norma, não entendia. Tentava copiar e colar aquele detalhe, eu não entendia. Eu lia, não conseguia. Aí eu pegava projetos que já tinham sido feitos, que não sabia se estava certo ou não, e tentava copiar e colar. Pegava manuais de prefeituras, tentava copiar e não dava certo. Então, eu fui me especializar há 8 anos atrás em São Paulo. E por 2 dias em São Paulo, no curso presencial, quando a professora começou a falar sobre a norma de acessibilidade, eu vi com outros olhos. Eu vi que eu podia interpretar e entender o que tinha por trás de cada item. Cada item da norma, cada item de acessibilidade tem uma razão de ser. Exemplo, hoje uma escada, qualquer escada, mesmo, exceto a escada que está dentro da sua casa, ela precisa ter corrimão dos 2 lados, em 2 alturas. Por quê? Porque tem pessoas que não têm o braço direito, então elas vão utilizar o lado esquerdo do corrimão. Se eu não tenho o braço esquerdo, eu vou usar o lado direito. Mas se eu sou uma pessoa com nanismo, ou sou uma criança, uma pessoa com baixa estatura, eu vou usar o corrimão de baixo. Se eu sou uma pessoa um pouco mais alta, eu preciso do corrimão de cima. Então, eu estou atendendo ao maior número de pessoas possíveis naquela escada. Então, eu comecei a ver que a norma, que é técnica, que é racionalidade, é razão, ser aplicada de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, naquele dia, a professora trouxe uma pessoa com nanismo para conversar com a gente. Era um grupo de arquitetos. Para a gente fazer perguntas do dia a dia dele. E, naquele momento, numa das perguntas e das conversas, né, do dia a dia, ele morador de São Paulo, ele tinha 1,25 m. Ele conseguia subir tranquilamente num ônibus, usar o espaço, ele era uma pessoa um pouco mais forte, mas ele tinha uma namorada, na época, que tinha 1,05 m de altura. A minha filha, eu tive uma referência quando a minha filha nasceu, hoje ela está com 5 anos. Com 2 anos, ela não tinha 1 m de altura. E ele disse que eles estavam num shopping em São Paulo,
E uma mulher, pessoa com nanismo, ela já é uma mulher, né? Ela tem baixa estatura, mas ela tem os troncos de uma mulher, né? O quadril de uma mulher formada. E ela precisava usar o sanitário. E quando ela chegou lá, ela não conseguia, com 1,5 m de altura, utilizar o vaso sanitário. E ela teve que fazer xixi no ralo. E aquilo, para mim, me marcou tanto que eu vi o outro lado. Então, eu busquei esse lado mais humano, de que uma arquitetura, quando ela é acessível, ela possibilita liberdade de escolhas. E quando ela não é, ela impede as pessoas de usar. Thaís, você indo até São Paulo, visitando outros estados, nota-se uma diferença entre estados? Existe algum estado hoje no Brasil que você acredita que esteja mais apto à acessibilidade do que os demais? Então, meu trabalho quase todo é em São Paulo. Eu trabalho muito mais fora daqui da região do que aqui, né? Aqui, aos poucos, está talvez sendo conhecida e também sendo pouco falada, mas aos poucos está indo. Mas o meu trabalho hoje muito mais é lá fora, né? Em São Paulo, Minas Gerais. São Paulo existe hoje, sim. É uma das cidades mais referências hoje em acessibilidade, porque existe já há muitos anos, na prefeitura, uma comissão permanente de acessibilidade, que aprova projetos de acessibilidade em paralelo com projetos arquitetônicos. Então, isso ajuda muito. São profissionais treinados, capacitados, que entendem de acessibilidade e eles aprovam um projeto. Nenhum alvará de funcionamento, nenhuma regularização, nenhuma reforma sai sem a garantia da acessibilidade. E é 100% conforme normas. Olha só. Então, quando a cidade tem esse preparo, faz toda a diferença. Em Santa Catarina, eu trabalhei em Chapecó dessa forma. Eu aprovei 2 projetos lá de escolas estaduais e lá também tem uma CPA. Então, quando o município tem uma comissão permanente de acessibilidade que é focada somente em aprovar projetos de acessibilidade, o sistema funciona bem melhor. Você escolheu acessibilidade ou ela que te escolheu? Foi Deus que me colocou nesse caminho. Porque eu nunca quis arquitetura, mas fui para arquitetura, me apaixonei por arquitetura. Eu não era da parte estética, eu sempre fui da funcionalidade dos ambientes, mas quando eu encontrei acessibilidade, eu vi que essa era a minha missão de vida. E você sente resistência quando aborda esse assunto? Você sente algum, não digo uma pressão assim, mas às vezes também não uma raiva, mas assim, uma insatisfação às vezes com as coisas não serem tão acessíveis quanto deveria ser, às vezes uma questão burocrática, algo que você vê que talvez poderia ser mais fácil, poderia ser mais acessível a todos e muitas vezes às vezes não é nem a questão política, nem a questão burocrática, mas sim a questão humana? Eu não me revolto, eu não entro em conflitos, eu não entro em confrontos com prefeituras, nem com arquitetos. Eu fico, às vezes, preocupada, sim, quando eu vejo, e já vou trazer um exemplo aqui, eu morei por 30 anos em Pissarras e passo o verão lá, e eu passei o verão lá. Pissarras está crescendo muito, e está com uma praia linda agora, estão alargando a praia, tá a coisa mais linda. Eu amo aquela cidade, mas eu fiquei impressionada, porque é uma cidade que está crescendo sem a preocupação da acessibilidade. Existe uma tentativa, sim, dos profissionais, porque assim, é muita construtora vindo e entrando na cidade. E eu vejo nos prédios novos, em Pissarras, quando eu vou caminhar, e eu tiro muita foto. Eu disse, meu Deus do céu, que eu tenho trabalho cheio para dar aula, né? Porque eu dou aula de cursos técnicos também para profissionais. Eles tentam fazer acessibilidade, mas falta os detalhes. E é os detalhes que não faz aquilo ser acessível. Se está faltando um item, se está em desacordo um item, não é porque tem uma rampa que está acessível. Não é porque tem um corrimão que está acessível. Tem que estar exatamente conforme norma, conforme os detalhes. Uma rampa tem inclinação correta, patamar numa largura correta, a largura da rampa tem que ser 1,20 m no mínimo, tem que ter corrimão em 2 alturas, tem que ter guia de balizamento, tem que ter sinalização tátil no corrimão, tem que ter piso tátil de alerta. Não pode estar grudado na calçada. Então, tem muitos. Um detalhe já não é mais acessível, porque faz a diferença para quem precisa realmente usar.
Então, eu vejo que nem as calçadas. Os últimos vídeos que eu fiz nos meus posts são de lá. Cada um coloca de um jeito, de uma interpretação. Então, isso me preocupa. Porque uma cidade que poderia estar crescendo pensando nas calçadas, que eu amo calçadas. Calçadas, para mim, são a corrente sanguínea da cidade, é a saúde mental das pessoas, é onde conecta pessoas com os lugares e pessoas com pessoas, e não está sendo pensado dessa forma. Cada um faz de um jeito. Então, são essas coisas que me preocupam, né? E aí eu tento mostrar de um jeito para educar, né? Não entrar em confronto e nem criticar. Thaís, tem alguma coisa que você gostaria que de uma vez por todas o pessoal entendesse sobre acessibilidade? Que a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência, né? A acessibilidade, hoje existe uma norma técnica onde tem imagens de pessoas em cadeira de rodas usando. Por quê? Porque se uma pessoa em cadeira de rodas consegue entrar naquele local, todos conseguem. Se eu projeto um sanitário para uma pessoa em cadeira de rodas, todas conseguem usar. Então, a norma de acessibilidade, ela atende a 90% da população brasileira. Ainda falta 10%. Essa pessoa de 1,05 m está fora da norma. Porque não existe hoje faixa de alcance, digamos, uma altura de 80 centímetros, talvez ela não consiga alcançar. Então, algumas pessoas ficam de fora. Mas é um mínimo a ser garantido, né? E esse mínimo a ser garantido atende as pessoas com deficiência e a todas as pessoas. As pessoas idosas, que são as pessoas com mobilidade reduzidas, mães, ou até nós que um dia vamos precisar de acessibilidade. Nós também tropeçamos por aí, nós também andamos distraídos com o celular. Então, a gente precisa que a cidade, os espaços estejam acessíveis para que não aconteça certos tropeços, né? Que poderiam ser evitados com acessibilidade. Thaís, vou voltar um pouquinho na pergunta que eu lhe fiz antes, e complementando com a sua resposta. Você citou que Pissarras está em grande desenvolvimento, uma grande escala. Não só Pissarras, o litoral catarinense, Itapema, Penha, entre outros municípios. E visto isso, com a sua fala, a gente nota também que está tendo uma corrida, abre aspas, na construção. Muitas construtoras chegando, muitos imóveis, muitos prédios, muitos edifícios sendo construídos. E aí eu te pergunto, o mercado está preparado para falar sobre acessibilidade? Ele está começando a se preparar. Não só por exigências legais, mas porque também está mudando o cenário social um pouco. As pessoas estão exigindo mais também, né? Porque a acessibilidade, por exigências, as pessoas acabam buscando. Mas ainda falta essa lacuna, tem essa lacuna de profissionais que precisam, sabem a acessibilidade, mas não entendem ela na sua totalidade, nos seus detalhes, na sua interpretação, no seu lado humano. Mas muitas vezes também eles não sabem nem por onde começar. Eu já fui essa profissional, eu também já fui assim. Eu sei que muitos projetos que eu fiz também hoje talvez precisariam ser readequados. Mas é porque a gente não teve esse estudo na faculdade. Então, de alguma forma, a gente tem que começar. Teve que buscar após a faculdade. Após a faculdade. Thaís, todo imóvel é obrigatório ser acessível? Sim, menos dentro da sua casa. Agora, você quer comprar... Você é uma pessoa em cadeira de rodas e quer comprar um apartamento. Certo. Você tem a obrigação que aquele apartamento seja acessível. Então, hoje, que eles te entreguem acessível, né? Então, hoje é assim, nenhum projeto novo, nenhum projeto que saia do papel de um edifício residencial, ele precisa ter uma planta, digamos, tem várias plantas tipos. Tem a cobertura, tem os apartamentos da frente e os dos fundos. Digamos, eu tenho 3 tipos de planta. Todas elas têm que ser pensadas. O arquiteto faz o desenho. Todas elas têm que ser pensadas que, se uma pessoa em cadeira de rodas quiser comprar, ele tem o direito, e aquele apartamento tem que ser ajustado e adaptado para aquela pessoa, sem custo nenhum para ela. Isso até o início da fase da obra. Então, nenhum projeto hoje que é aprovado, um edifício residencial, por isso que eu falo, é dentro dessa casa, mas quando é projeto, já tem que ser pensado, porque eu posso querer comprar na cobertura.
E a construtora tem que adaptar para me entregar aquele projeto sem nenhum custo para mim. Só que isso tem que ser pensado em fase de obra, porque tem shafts, tem prumadas, tem sanitários que vai ser aumentados, paredes que vão ser realocadas. E esse é um dos trabalhos que eu faço também. Eu trabalho muito em parceria com construtoras e incorporadoras de São Paulo. Os arquitetos desenvolvem os projetos, mandam para mim, a gente analisa juntos e olha, poderia ser assim, a gente faz uma planta tipo adaptada. E fica lá. Se tiver um comprador, a gente já sabe como vai ser ajustado. Ô, Thaís, e quem é que fiscaliza isso na prática, essa questão de acessibilidade? Quem deveria fiscalizar é o órgão público. E fiscaliza? A responsabilidade é do profissional. O profissional hoje, quando faz um projeto, reforma, projeto novo, adequação, ele emite uma RT. E lá tu declara o atendimento às regras de acessibilidade. Então, tu é o primeiro responsável. A prefeitura, quando aprova, também é responsável. Depois, quem fiscaliza também é responsável, né? Então, é um ciclo que em algum lugar deveria iniciar, que é do projeto. Mas deve sim ter a fiscalização, né? Porque o órgão público também tem esta responsabilidade, né? Mas, por exemplo, um imóvel mais antigo, como é que, por exemplo, qualquer um pode ir lá e fazer uma denúncia? Qualquer um se trabalha através de denúncias também, não? Se tem um imóvel antigo e você fez uma denúncia que não conseguiu usar, é causa ganha. Aquele imóvel vai ter que ser adaptado. Se não teve denúncia, se for um comércio, por lei, qualquer alvará de funcionamento, alvará de reforma, deveria ser, é obrigatório, a ser emitido um alvará, uma declaração de acessibilidade. Só que os alvarás nos municípios que não solicitam, então continuam renovando sem acessibilidade. Mas é lei. Qualquer alvará, todo e qualquer alvará de funcionamento, alvará de reforma, construção nova, alvará de construção, tem que ter a garantia da acessibilidade. E a acessibilidade, ela valoriza o imóvel? Muito. Ela amplia o espaço, ela amplia o público, ela dá condições de... melhora a qualidade do espaço, né? Então isso atrai o público também, né? E você acredita que algumas empresas acabam perdendo clientes por não ser acessíveis? Sim, e eles não percebem. Eles acham que eu não atendo pessoas com deficiência, mas é porque tem um degrau na porta da entrada, não tem espaço para a pessoa circular, e a pessoa com deficiência, ela tem família, ela tem amigos, ela tem convívio. Então tu não perde só o cliente, tu perde toda uma família juntos, amigos juntos. Exemplo, um restaurante que tem o mezanino no andar de cima. Não é tu que chega lá e escolhe onde tu quer sentar, se está vazio? E se tem uma escada? Mas e aí as pessoas, o grupo de amigos que quer ir lá em cima não podem? É direito deles, né? Então, se eu dou uma condição de uma pessoa subir e usar o andar de cima, essa condição eu tenho que dar a todas as pessoas. Por onde uma pessoa entra, todas têm que entrar. Onde uma pessoa usa, todas têm o direito de usar. Então, a pessoa perde. Eles acham que não estão perdendo, mas elas perdem. Muito. Thaís, vamos para um bate-bola, jogo rápido? Por essa tu não esperavas, hein? Não. Eu mando aqui, você responde aí. Pode ser? Pode. Um time de futebol, Thaís. Escolhe um time. Fala aí um time. Time que você torce. Eu vou dizer Corinthians, porque é o time do meu marido, então eu não posso ir contra. Um filme. Um filme? Eu adoro filmes de desenhos. São tantos. Bluey. Ah, bom filme. Uma série. Eu adoro ver séries de super-herói com meu marido. Dá pra ver que ele tem um bom gosto. Bom gosto super-heróis. Já vi coisas da Marvel, da DC. Isso, olha, sensacional. Bom, pode ser. Uma música. Bah, Léo, agora sim de cabeça. Pra não dizer que eu não falei das flores. Um livro. Ciência do Pensar. Um hobby. Andar de bicicleta. Um carro. O meu hoje. Um ator. Ou uma atriz.
Brad Pitt? Pode ser. Depois te resolve, Cô. Thaís, se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Thaís de 15 anos, você tem 30 segundos, você encontrou ela. O que você... Ela, primeiramente, antes de você responder, será que ela imaginaria que você estaria trabalhando com acessibilidade, ajudando na inclusão? Não, de jeito nenhum. Ela ia ficar impressionada comigo. E o que você falaria para ela? O que eu falaria para ela, talvez ela diria para mim assim, meu Deus, né? Eu era uma garota muito insegura, que não sabia o que fazer, cheia de medos. Nunca imaginei que eu daria palestra, daria aulas e viria uma profissão de uma forma diferente que eu vejo hoje, né? Então, eu diria para ela que essa trajetória que ela escolheu é uma das mais lindas que ela poderia ter escolhido. Como que você se vê daqui a 15 anos, Thaís? Trabalhando muito com isso ainda, muito, porque hoje, se eu faço um projeto, pequeno que seja, diante de uma cidade inteira, eu sei que aquele lá vai fazer diferença para algumas pessoas, e isso já para mim já valeu. Então, aí isso vai ser exemplo para os próximos, né? Uma saudade, Thaís. Saudade. Do tempo que eu viajava mais, talvez. E um país para viajar? Ou um local? Itália. Tem algum local específico na Itália? Tem vários, mas vamos colocar Veneza. Cidade do amor. Thaís, ainda agora saindo um pouco do bate-bola, jogo rápido, você saiu muito bem, parabéns, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Aqua 10, água mineral natural diretamente do Belchor para a sua casa. E falando em sua casa, Minha Casa em Chovais, onde você encontra tudo em cama, mesa e banho, para você deixar a sua casa ainda mais moderna e mais bonita. Da Minha Casa para a sua casa, próxima entrada do bairro 7, na Avenida Deputado Francisco Mastella. Passe por lá e confira sempre com promoções para você, ouvinte aqui do GasparCast. Thaís, primeira vez que participa de um podcast? É a primeira vez. Tá nervosa, não? Não, tô tranquila, né? Agora já passou o nervosismo. Mas a minha primeira palestra eu tive que tomar remédio para me acalmar meu coração. Então, Thaís, você também fornece cursos, é professora e faz palestras também. Como é que é esse sentimento de passar o seu conhecimento, depois saiu da faculdade, procurou, pesquisou e hoje está entregando isso para as outras pessoas? Como é que é esse sentimento? É gratificante demais. Quando eu dou cursos, uma fala de um aluno que é um profissional, né, da minha área, que às vezes já tem uma bagagem muito maior que a minha, mas uma fala dele quando diz, nossa, professora, como eu via isso diferente, agora faz todo sentido, para mim já faz toda a diferença. Quando eu dou uma palestra e eu vejo o resultado de uma ou duas pessoas que se manifestam, que dizem que o olhar mudou, que vai considerar, já fez a diferença para mim. Então, é gratificante demais, porque hoje a forma como eu vejo, como eu aprendi e vejo, é a forma como eu tento passar. E as pessoas que não trabalham com acessibilidade, que andam comigo, que é o meu dia a dia, é legal que elas mandam mensagem. Agora eu não consigo mais parar de não olhar. E aí manda uma foto para mim, agora eu entendo, né? Então isso muda. É uma energia que circula nas pessoas que é gratificante demais. Thaís, eu vou tocar no assunto, não vou falar o nome do estabelecimento, mas gostaria que você trouxesse um pouco para a gente essa informação, que é algo que, após você ter citado isso que você falou para mim em off, eu fiz uma breve reflexão e percebi que realmente tem algo de errado. Porque eu já utilizei esse espaço não com cadeira de rodas, mas com carrinho de bebê. E eu notei que é um pouco mais pesado do que o normal para subir, e é um espaço que muitas pessoas circulam durante o dia e durante a noite também, e muitas pessoas com deficiência utilizam desse espaço. E aí eu quero falar de rampas. A rampa, às vezes, é muito inclinada. E muita gente acha que não, por ter uma rampa é acessível, independente da força porque muitas vezes não tem alguém para te empurrar, certo? Muitas vezes você tem que fazer força por si só. E muitas das vezes uma pessoa que já utiliza a cadeira de rodas,
Muitos já têm mais força no braço do que o normal, mas tem pessoas que não, que precisam não fazer muito esforço. E aí, o que se faz numa situação dessa? Uma rampa muito inclinada que acaba pesando para a pessoa que está empurrando, aquela pessoa na cadeira de rodas, para a pessoa na cadeira de rodas ou até mesmo o carrinho de bebê. O que se fazer numa situação dessa? Tem que fazer de novo. Tem que demolir, fazer de novo, fazer de uma forma correta. Porque quando eu digo que acessibilidade é o mínimo, acessibilidade é o mínimo. Mas quando a gente fala muito em desenho universal é para atender a todas as pessoas. É pensar além das normas. E o que as pessoas fazem? Tem uma escada assim e eles colocam uma rampa assim. E querem que as pessoas consigam subir só porque tem a rampa, né? E a acessibilidade, ela garante 3 pilares: autonomia, conforto e segurança. Autonomia é relativo, tem pessoas com deficiência que não têm autonomia, ok, elas precisam ser empurradas. Mas tem pessoas em cadeira de rodas que têm força e às vezes elas não conseguem, elas precisam pedir ajuda. Como é que elas vão para um espaço público, sozinha, fazer compras, passear, namorar, se elas sabem que ali elas não vão ter que pedir ajuda para alguém para subir a rampa? Então, isso sim é uma arquitetura que exclui as pessoas, que não funciona, que não dá liberdade de escolha. A pessoa tem que pensar na hora de entrar. Exemplo, eu faço uma academia e eu vou todos os dias 5 horas da manhã, porque é perto, é onde eu escolhi, custo-benefício, porque abre às 5 horas da manhã, isso muda toda a minha rotina. Só que às 5 horas da manhã é uma escada. Às 8 horas tem um acesso acessível para quem precisa usar, ou quem é em cadeira de rodas, quem não consegue usar uma escada. Então, pensa, uma pessoa... É uma condição que não é qualquer um que pode escolher? Então, se você é uma pessoa em cadeira de rodas, você não pode escolher ali, sendo que ali seria o melhor para você. E às 5 horas da manhã também seria melhor para você. Isso muda a tua vida. Só que tu tem que se encaixar o que a arquitetura, os espaços te proporcionam. Então, isso não é liberdade. Isso não é direito garantido, né? Thaís, e por que existem prédios hoje novos, não digo todos, não estou generalizando, mas alguns, que estão totalmente errados e parece que não querem consertar? E aí eu já te faço uma outra pergunta. Não estou buscando polêmica, estou querendo saber Sim. o que o povo de casa gostaria de saber Sim. também. Você já bateu de frente com algum cliente que disse que não vou adaptar, vou ter que gastar, não quero gastar? Já aconteceu algo do tipo? Já. Prédios novos que não têm acessibilidade é porque não começaram certo. Tem que sair certo do papel. É uma coisa natural. A arquitetura tem que nascer acessível e ponto final. Então, depois vai sofrer todas as reformas, os retrabalhos, os custos de retrabalhos que são altíssimos, né? E sim, já neguei trabalho porque queriam apenas uma reforma, mas precisa de acessibilidade. E quando eu trouxe o assunto, não. Então, não. Porque eu sou uma profissional, além da minha consciência, eu assino também uma responsabilidade técnica, né? A responsabilidade é minha. Então, não só a responsabilidade legal, mas a consciência eu não consigo fazer. Então, neguei. Ô, Thaís, e quando você entra eu acredito que você já trabalha no automático, né? Mas quando você entra num shopping, num restaurante, você fica reparando as coisas? Sim. É onde eu mais trabalho. Na rua e nos locais. E a minha câmera está sempre no meu bolso tirando foto, porque aquilo vai ser referência para mim, para cursos, para outros eventos. E qual foi o lugar, se você puder falar, mais absurdo que você já viu? Então, não tem um absurdo. A gente já vê cada coisa, são vários, né? São já 8 anos aí trabalhando com isso. E hoje, quando eu faço um laudo de vistoria para fazer, uma vistoria para fazer um laudo, eu já não vou nem mais com o checklist. Eu já sei tudo que eu tenho que analisar, já tiro foto, eu já vou medindo. Já está na minha cabeça. Mas, então a gente vê muitas coisas. Mas eu não vejo absurdo. Eu vejo situações assim, como as cidades crescendo sem ser pensadas. Cidades crescendo novas, calçadas novas, sendo feitas de qualquer jeito. Vou colocar porque eu tenho que colocar. Mal interpretadas. Até eu acho que tem a vontade da pessoa de fazer correto, mas não sabe nem por onde começar, como eu falei. Então faz achando porque o vizinho fez, porque no outro projeto tinha e não foi reprovado, porque passou pela prefeitura, ela não olhou. E assim é a cultura.
E existe cidade que é exemplo em acessibilidade, Thaís? 100% não, mas as cidades que têm CPAs, como eu falei, que têm as comissões que trabalham com acessibilidade dentro das prefeituras, sim. São Paulo é uma delas, Chapecó tem também. Agora, eu sei que Lages está começando, mas eu não conheço a cidade, mas eles estão exigindo, né? Mas posso trazer como referência por conhecer mesmo a cidade de São Paulo. Na sua opinião, o Brasil está evoluindo ou só maquiando o problema em acessibilidade? Eu espero que esteja evoluindo, porque eu vejo um movimento entre profissionais que fazem cada um no seu canto, do seu jeito, no seu passo a passo, né? Então, sim, está evoluindo, não como talvez num processo rápido, mas aos poucos a gente está indo. E o que falta para o brasileiro levar a acessibilidade um pouco mais a sério, Thaís? Infelizmente, levam a sério quando são notificados, né? Ter uma consciência mais clara de que acessibilidade não é só obrigação, né? O profissional, as pessoas veem como uma obrigação, como uma coisa cara, grande, ocupa muito espaço, ninguém usa. A partir do momento que mudar essa mentalidade, essa visão de que acessibilidade eu vou precisar, se Deus quiser, eu vou precisar daqui a alguns anos, 40, 50 anos, eu vou ser uma idosa e vou ter mobilidade, com certeza, uma mobilidade reduzida, né? Por mais de saúde que a gente tenha quando envelhece, a gente vai precisar, né? Então, quantas pessoas caem num desnível tão mínimo que, pela norma, 5 milímetros é o máximo. Depois de 5 milímetros, já tem que eliminar. E tem pessoas que sofreram um infarto, algum derrame, que tiveram um derrame, né? E tem a perna com uma certa mobilidade que 5 milímetros é muito para ela. Ela tropeça. Então, a partir do momento que tiver essa consciência e as pessoas realmente fizerem, projetando, pensando que alguém vai usar, eu acredito que vai mudar bastante já a mentalidade do Brasil. E se você tivesse um minuto na TV Nacional, um minuto que todo mundo pararia para te ouvir, para falar sobre acessibilidade, o que você falaria, Thaís? Diante de tudo que eu já falei, talvez um grande resumão. Que a acessibilidade não é só para as pessoas com deficiência, para todos. A população brasileira está envelhecendo e ela precisa de saúde. Então, a acessibilidade, uma arquitetura acessível, ela garante a saúde emocional da pessoa, garante uma saúde física. Então, é um direito de todos que deve ser garantido, mas que deve ser garantido de uma forma com essa consciência clara, objetiva, verdadeira, de que tem pessoas por trás de normas, de técnicas, né? E que fazem toda a diferença. Ela possibilita vida, ela transforma vidas, né? Ela acolhe, ela muda. Um exemplo, gosto de trazer exemplos. Uma mãe que precisou ficar em cadeira de rodas, de alguma forma, antes ia na padaria, comprava pão para fazer o café todo dia da manhã das crianças. Hoje ela tem que pensar, porque tem um desnível, não tem rebaixa, mas a padaria ali do lado, como é que ela vai sozinha? Muda toda uma vida. Isso gera depressão, né? As pessoas, e precisa do respeito, as pessoas com deficiência, assim como nós, a gente tem uma história de vida, né? E muitos lutaram para chegar onde estão. Então, a gente tem que respeitar a história de cada um e trazer essa dignidade, né? Se eu garanto o uso para uma pessoa, esse uso tem que ser para todas as pessoas. Falando em história, teve alguma história engraçada, Thaís, durante todo esse trabalho? Talvez na faculdade, talvez analisando um projeto, indo fazer uma visita técnica, algo que você consegue lembrar em uma palestra, algo que algum aluno falou, alguma pergunta? Tem algo assim que você, na hora que se lembra, você diz, não, isso não é possível. Tem alguma coisa que você possa contar, assim, que você se lembra de cômico? Não que seja engraçado, né? Mas a gente às vezes não se percebe, isso eu acho que também a gente faz sem pensar. Vou colocar o piso tátil saindo de uma vaga reservada. Mas aí as pessoas falam, pô, mas o cego não dirige, mas ele anda acompanhado, né? Então, aí as pessoas ficam pensando, aí coloco ou não coloco. Não que sejam engraçadas, mas às vezes a falta
de experiência, traz às vezes pensar coisas, mas por que eu vou colocar uma placa aqui se a pessoa não escuta? Sabe, coisas assim, mas depois quando tu traz o sentido, não, tá, né? Isso é normal, né? A gente às vezes não está acostumado com isso, né? Hoje a gente nota, você falou em vagas de estacionamento e tudo mais, em carro, muitos, vou citar o shopping. O shopping hoje fornece uma quantidade significativa para a utilização de pessoas com espectro autista, para pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas com algum tipo de deficiência e idosos. Isso já é uma forma de enxergar a acessibilidade com outros olhos, não é mesmo, Thaís? Sim, com certeza. Eu noto que... Agora tem uma dúvida, não sei se você vai saber me responder. Até faz uma semana eu fui até o shopping e fiquei numa dúvida. Por quê? Existiam 4 vagas pintadas com uma cor diferente. Vamos colocar que o piso é um azul escuro, o chão normal, e essas vagas, as vagas que são utilizadas para as pessoas com algum tipo de deficiência ou até a vaga de idosos, são pintadas em um cinza um pouco mais claro. Certo? Eu acredito símbolo ou o piso? Não, o piso. O piso. Acredito que até emborrachado, algo do tipo. Porém, existiam 4 vagas. Todas as vagas, se você for no shopping analisar, ela tem o símbolo. O símbolo para o cadeirante, o símbolo para o idoso, todas as vagas. O símbolo para o autista. E ali existiam 2 vagas com o símbolo pintadas e 2 vagas pintadas sem o símbolo. E era a vaga próxima à porta. Uhum. E aí eu estacionei o carro, mas eu vi que as 2 vagas de trás estavam com o símbolo, então não estacionei lá. Mas estacionei em uma dessas vagas. E aí depois perguntei para minha esposa, e agora? Será que eu estou utilizando a vaga? Claro que o shopping estava praticamente vazio, mas fiquei pensando, estou utilizando a vaga de uma pessoa que precisa? Assim, vou tirar o carro. Aí eu olhei, mas não tem o símbolo. E isso me gerou uma dúvida muito grande. Essa vaga era para pessoas com deficiência? Era uma vaga utilizada para acessibilidade? Sabe o que está faltando aí? Sinalização correta. Aí, ó. Quando se tem uma sinalização correta, que não é só no piso, toda vaga reservada tem que ter sinalização correta no piso e uma placa de identificação na frente de cada vaga, a falta de informação gera dúvidas, né? Então, a sinalização, que também é acessibilidade, gera dúvidas, né? Se não tinha nenhuma pintura no piso, não é porque o tipo de piso era diferente, era igual aos das vagas reservadas, né? E não tinha nenhuma placa, sim, você pode. É uma vaga normal. Olha só, então fica a dica, a sinalização também é acessibilidade. Sim, toda a sinalização, a acessibilidade, um dos itens mais importantes da acessibilidade é a informação, a sinalização, que é a comunicação, né? Então ela tem que ser muito clara, objetiva e padronizada, para que as pessoas possam entender. Thaís, e deixa eu voltar um pouquinho lá na tua infância. O que aquela Thaís queria ser quando ela crescesse? O que passava na cabeça dela? O que ela tinha vontade? De ser, então, engenheira para construir pontes. Certo. Já tinha pensado em ser farmacêutica para fazer manipulação, mas não tenho nada a ver com a área da saúde, eu sou mesmo da área técnica. Mas quando eu vi, tentei computação também não deu certo. Minha mãe tinha escola, por 20 anos ela teve escola, até o terceirão, do berçário até o terceirão. Não quis saber de escola, tentei, mas não era o meu foco. E olha só, hoje eu dou aula, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu também achava que eu não ia dar aula. E qual que foi o seu primeiro emprego? Na escola da minha mãe. Você fazia o que lá? Eu dava aula de inglês para os pequenininhos e cuidava também dos bebês. Olha só, que reviravolta. Na verdade, o mundo girou e parasse. Do que eu fugi? te encontrasse. Do que eu fugi, hoje eu me encontrei. Que bacana, Thaís, que legal. Thaís, tem alguma mensagem, algo que você gostaria de falar para aquela pessoa que está iniciando, talvez, ou finalizando a faculdade de arquitetura e está pensando no que vai se especializar? Se vai para o lado da decoração, se vai ir para o lado, agora, ouvindo esse podcast, talvez se interessar um pouco por acessibilidade? Porque eu vou ser honesto, aqui eu jogo aberto. Eu não sabia que existia alguém
especializado em acessibilidade. E aí que está novamente aquela fala que eu fiz lá no início, quando a gente começou o podcast. Você começa a ver o mundo com os outros olhos. Depois que eu soube da Thaís, eu comecei a reparar mais, principalmente na via pública, as dificuldades. E como existe. E como tem dificuldades. E como as pessoas com algum tipo de deficiência vivem a vida de uma forma diferente da nossa. E aí que entra a pergunta que eu te fiz, se você trabalhava mais com razão ou com emoção, e eu acho que aí fica difícil trabalhar só com razão. Porque você está lidando com o ser humano. Você está lidando com uma vida. E aquela pessoa já não tem a vida igual a dos demais. Já não pode sair de manhã, às vezes, uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas, sair dar uma volta, correr na praia, às vezes brincar com os filhos e tudo mais. E aí você ainda priva ela de outras coisas naturais, né? De outras coisas simples. Dificulta, às vezes não priva, mas dificulta a vida dessa pessoa que já é difícil por natureza. Então, Thaís, antes de tudo eu quero lhe parabenizar por ter tido essa escolha, por ser um exemplo nessa área e principalmente por olhar esse lado humano, que muitas pessoas às vezes passa despercebido. É um assunto, quando me falaram, mas é um assunto tão, né? Ele é um funil, ele vai tão... Mas aí depois eu vi que não, que ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, Thaís, eu quero te parabenizar, quero te agradecer e eu quero que você deixe uma mensagem para essa pessoa que está finalizando o curso de arquitetura ou que está iniciando e ainda não sabe no que se especializar. Realmente é uma área nova, que surgiu por necessidade, né? A gente buscou essa especialização pela necessidade mesmo, né? E quando a gente se encontrou, eu digo a gente porque eu sei que tem muitos profissionais, mas falando de mim, eu vi o quanto eu podia fazer diferente e diferença em ajudar outros profissionais a entenderem aquilo que eu também não entendia. E não sabia nem por onde começar e não sabia nem para quem pedir ajuda, né? Então, os profissionais hoje que se formam, eles precisam de ajuda. Eles também não sabem por onde ir. Mas hoje já tem um movimento um pouco maior. É um nicho de trabalho que está crescendo, né? E muito. Já tem bastantes profissionais, mas é um nicho que cada vez vai crescer mais de pessoas. Hoje eu faço consultoria para arquitetos que dizem, Thaís, eu preciso de mas tu já falou isso num projeto anterior, mas surgiu um projeto novo, é diferente, parece que não encaixa, mas é porque eu estou no dia a dia, né? A minha visão é focada nisso, né? Então, eu já fui professora já me chamaram para dar uma aula para graduação que estava em fase de TCC. E foi incrível. Ali foi outro ponto também que me chamou muito a atenção, onde também me trouxe, me levou para o lado de dar aula. Eram 12 alunos que chegaram com a primeira plantinha para eu assessorar, né? Que aquele seria o projeto de conclusão de curso depois de um semestre. Era uma plantinha desse tamanho. E quando tu faz um projeto para TCC de arquitetura, é museu, é espaço, centro cultural, é coisa grande. Mas eles não pensaram em acessibilidade, eles não pensaram nas pessoas. E não tinha um banheirinho acessível, imagina, um museu, coisas enormes. E aí a gente começa a trabalhar, e aí eu começo a introduzir. Eu falei, a estética com vocês, porque a arquitetura... hoje as faculdades pensam muito na estética, não sei como estão hoje, né? Mas parece que o arquiteto tem que entender, tem que ser um Oscar Niemeyer, né? E a funcionalidade, como é que fica dos espaços, né? Então, eu trouxe muito esse lado e aquilo vai dando forma, porque vai pensando nas pessoas, em todos que podem utilizar, e nos espaços que precisam circular, e nas áreas de saídas de emergência, quando vê o espaço, se torna uma outra dimensão. Então, é um nicho específico, que precisa estudar muito, tem que botar a mão na massa, não adianta só ler norma, dizer que entendeu e falar, tem que ter exemplos, tem que ter vivência, né? E isso, graças a Deus, eu no decorrer desses 8 anos, eu já viajei muito, já medi muito, eu vou na obra, eu meço, eu boto a mão na massa, eu projeto. Então, realmente, é um diferencial. E esse lado humano, a gente vê no dia a dia, que nem tu agora está enxergando. Eu fui dar numa palestra e tinha uma amiga minha que está em cadeira de rodas. E quando tu vai no restaurante, tu olha a comida que tu quer comer. E tu apoia o prato. E no local onde a gente estava, no buffet, era tudo panelas altas,
né? O buffet já era alto, eram panelas, e tinha estrogonofe, tinha não sei o quê. E não tinha nem o passa-pratos para ela apoiar a bandeja, ela teve que apoiar no colo. E eu pegava assim, você gosta de estrogonofe? Aí ela assim, eu quero. Eu não como mais estrogonofe, mas quando eu comia estrogonofe, a gente olha a cara do estrogonofe, da salada. E tu decide a comida que tu vai comer no restaurante. Ela não podia fazer isso. Eu coloquei porque ela pediu, mas ela não podia, não gostei da cara, devolve. Né? Então, é um mínimo. E detalhes pequenos. Você vai numa confeitaria, às vezes os doces estão lá em cima. Tu vai numa loja de sapatos que tem no shopping hoje, fizeram para pessoas grandes, da minha estatura. Nem a minha irmã, às vezes, consegue. Às vezes, quando eu vejo ela é um pouco mais baixa, ela tem que reerguer os pés, porque os sapatos estão tudo nas prateleiras mais altas. A 1,5 m, e as pessoas com baixa estatura também usam sapatos. E, às vezes, não são nem pessoas com nanismo. São pessoas um pouco mais baixas, assim como a minha irmã, que tem 1,60 m, mas tem que, para olhar o sapato, ou tu pega, ou tu fica na ponta do pé. Então, são detalhes básicos que fazem a diferença na rotina e na vida das pessoas, nas decisões das pessoas. Thaís, quero te agradecer por ter aceito o convite, estar participando aqui com a gente, trazendo esse assunto, trazendo à tona esse assunto que é muito importante mesmo. Acredito que muitas pessoas, após assistirem este episódio por completo, vão ter uma visão diferente. Como eu tenho, como você tem muito mais que eu, mas eu, como civil, posso dizer assim, passo a analisar, e sei que muitas pessoas também vão ter esse olhar à acessibilidade. Então, Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, te desejo todo o sucesso do mundo, e eu quero saber como faz para te procurar, quem tem alguma dúvida, quem está precisando rever, às vezes, alguma planta, rever algum projeto, como é que eu faço para entrar em contato contigo, Thaís? Eu que agradeço, Léo, esse convite, uma experiência incrível estar aqui, podendo falar de uma forma tão calorosa e tranquila, né? A gente poder falar é uma das coisas que eu amo fazer, é falar do meu trabalho, não só para me divulgar, com certeza, mas para instigar as pessoas a ter esse outro olhar, né? Então, nas minhas redes sociais, né? Instagram, Thaís S. Brand, no meu contato por telefone, passo aqui, depois fica no... Eu coloco embaixo aqui, ó. Tá, e por e-mail, né? Então, qualquer dúvida. Tem clientes meus que são clientes até hoje. Fez um projeto, eu digo, é eterno, porque as dúvidas surgem, né? E às vezes está com uma dúvida na hora, como é que resolver? Me liga, manda uma mensagem. É tão simples, né? E eu sei que faz a diferença na hora de quebrar a cabeça, para tomar uma decisão. Então, essa é a transformação. Fazer com que os profissionais eles consigam sair das inseguranças e tomar atitudes corretas, seguras, né, para a acessibilidade, para mudar no passo a passo o seu projeto, e mudando o seu projeto muda o vizinho. Thaís, antes de você ir embora, eu quero perguntar para você, quero falar sobre isso aqui, ó. Olha aqui, vou mostrar para a câmera lá, ó. Como é que é o nome do maridão? Douglas. O Douglas. Ele é mestre em torrefação de café, é isso? Ele é mestre de café. Cara, cafés especiais. Coffee Roasters de Blumenau. Dá só uma olhadinha nisso aqui, ó. Esse aqui é o caramelado coffee. Esse aqui é a chave do negócio. Digamos que é o café base, assim, né? Mas são cafés de pontuação, né? Cafés de especialidades, sem impurezas nenhuma, puro café. E esse é um dos tipos, né? Eu queria fazer igual a Fátima Bernardes, assim, ó, pra você, assim, ó. Tá sentindo o cheirinho? Eu tô. Sensacional. E ele vai estar aqui, hein? Vai estar aqui no GasparCast, falando sobre café, porque é um assunto que o brasileiro gosta, é um assunto que o brasileiro consome, e é um assunto que o brasileiro quer saber mais. Então, em breve vai estar aqui no GasparCast, Thaís. Mais uma vez. Obrigada, Léo. Obrigado de coração. Gente, voltamos na próxima quarta-feira em mais um GasparCast, no apoio de Aqua 10, água mineral natural, diretamente do Belchor para sua casa, e Minha Casa Enxovais. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.